Apocalipse nos Trópicos é um novo filme da Petra Costa, diretora de Helena e Democracia em Vertigem, que aqui vai trabalhar a ascensão dos neopentecostais no Brasil em pouco tempo. O filme foi exibido no Festival de Veneza desse ano e agora chegou à Mostra de São Paulo, onde eu pude ver, para comentar um pouquinho para vocês. Já peço desculpas aqui pela qualidade técnica desse vídeo, eu tive um problema com a minha câmera, por isso que a gravação está sendo pelo computador, mas logo vai se resolver e eu volto a gravar direitinho para vocês. Bom, vamos lá. A Petra é uma diretora que tem uma característica de documentário, né? Ela assina aqui documentários que normalmente vão ter essa linguagem de um documentário participativo, ou seja, em que ela se coloca como personagem que vai conduzir as narrativas que ela quer contar. Normalmente, com os filmes dela, a gente assiste a interação que ela tem com o que é filmado, né, com o objeto filmado aqui. A gente vê como o tema que é abordado provoca e leva ela a investigações de personagens e arquivos que vão compor depois um ponto de vista audiovisual. Então, em Apocalipse nos Trópicos, o que a gente vai ver é a curiosidade dela, né, um ponto de vista que vai nascer a partir da curiosidade que ela tem sobre a ascensão dos neopentecostais no Brasil em pouco tempo e como isso chegou a lugares hoje que movimentaram e movimentam, né, a política brasileira. Então, para passar esse ponto de vista, né, para mostrar para a gente tudo que ela investigou e tudo mais, ela vai segmentar essa narrativa a partir de capítulos, né, então um documentário capitulado, em que ela vai abordar, por exemplo, o crescimento exponencial das igrejas neopentecostais no Brasil, com um grande destaque aqui para a Assembleia de Deus e o Império do Silas Malafaia. Ela vai trazer também uma investigação histórica do último livro do Novo Testamento, né, o Apocalipse, mostrando como ele fundamenta os discursos dos líderes religiosos, né, e vai falar também, obviamente, da penetração desses dogmas na política, tendo seu auge aí nos anos Bolsonaro. E tudo isso é conduzido a partir do uso característico, né, de imagens de arquivo, acessos exclusivos que ela consegue, né, então a gente vai ver, por exemplo, ela acompanhando o próprio Silas Malafaia, né, ela consegue ter esses acessos a alguns personagens emblemáticos aqui, e costura tudo com um voice-over, né, barra narração aqui, que a gente chama, que é muito característico dela também. Eu diria que no que diz respeito à linguagem, a gente não tem novidade aqui na maneira como ela vai contar a história para a gente, vamos falar assim, né. E do ponto de vista temático, eu sou bastante interessada nesse assunto, acho que hoje é bem difícil não se interessar, né, então não deixou de ser um documentário que agregou informações, né? Para mim, por exemplo, trouxe coisas interessantes que eu não sabia, mas eu fiquei muito pensativa com relação ao público a que esse documentário se direciona, né? Eu digo isso porque a sala que eu estava era composta ali majoritariamente por pessoas que pensam como a Petra Costa, né? Tem um pensamento político na mesma direção da Petra, assim como eu, enfim. E eu acredito que é uma narrativa que vai dialogar com essas pessoas, mais do que provocar um pensamento mais amplo em outros grupos, né? Não que isso seja necessário, não acho nem que seja talvez a intenção dela aqui, mas é um ponto que eu fiquei pensando, né? Até mesmo por algumas cenas em que a gente dá risada com o documentário dela, eu fiquei pensando, será que todo mundo daria risada disso, né? Outros grupos dariam risada disso também? Enfim, são algumas passagens aqui que me chamaram a atenção para esse ponto que eu queria levantar aqui para vocês, até para perguntar o que vocês acham, né? Quem já assistiu, comenta aqui o que vocês acharam a respeito disso. Também comentem, né? Quem acompanha o trabalho da Petra Costa, o que vocês acharam sobre o filme. Helena continua sendo meu favorito dela. Enfim, quero ouvir de vocês a opinião também. Deixem nos comentários. Se gostaram dessa análise, por favor, deixem um like aqui para ajudar a gente a
distribuir esse vídeo, né? Distribuir o canal aí no YouTube. Para quem gosta da mostra, a gente está fazendo uma cobertura tanto aqui no canal, mas também lá no Instagram. Boa parte da nossa cobertura sai lá no Instagram, então siga a gente por lá também. O link está aqui no primeiro comentário fixado. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e corta!